Amados irmãos, eu continuo com o encargo do compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Por isso eu quero deixar esse vídeo para que os irmãos possam ter acesso àquelas coisas que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos com respeito ao primeiro capítulo do livro de Abacuque. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar, que o Senhor nos ajude. Bom, meus irmãos, como eu já havia dito, o desejo do meu coração nesses dias está em compartilhar alguns segredos, algumas verdades que nós encontramos no livro do profeta Abacuque, né? Então eu vou fazer a leitura novamente para os irmãos. Abacuque, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Irmãos, nós não sabemos exatamente qual foi a época em que profetizou Abacuque. Não encontramos na história do povo de Deus nada sobre esse profeta. Seu livro também não nos dá detalhe algum que nos ajude a situar o tempo da sua pregação. Mas a mensagem desse livro tem sido de grande ajuda, exortação e encorajamento ao povo de Deus em todo o tempo, principalmente nos momentos de perseguição e tribulação que passou a igreja. E não somente a igreja, mas mesmo o povo judeu da primeira aliança. Para vocês terem uma ideia, o livro do profeta Abacuque, ele está ali entre os livros dos profetas. E a poesia que nós encontramos no capítulo 3 do livro de Abacuque faz parte até mesmo da doxologia, dos salmos, dos cânticos do povo da primeira aliança. Irmãos, o capítulo 1 de Abacuque, ele tem como tema principal o encargo. Você sabe o que significa essa palavra, encargo? Então nós começamos assim o livro, peso que viu o profeta Abacuque. Ou seja, houve algo que Deus permitiu que ele visse, que se tornou um encargo. Nós precisamos aprender do Senhor como povo de Deus, que não há nada mais precioso para os filhos de Deus, para começar qualquer coisa, do que os encargos. E como nós temos que ter encargos diante do Senhor, e temos que ter encargo também diante dos irmãos. Esse é o tema do capítulo 1. Esse livro começa assim, peso do profeta Abacuque. Em primeiro lugar, vemos nesse peso que o profeta questiona a Deus. Diante do que ele viu, a sua primeira ação foi em direção a Deus. Em seu questionamento, ele aponta para o seu viver, para a sua comunidade, para a sua pátria, vamos dizer assim, até mesmo para a sua religião, o seu modo de culto. E diante de tudo o que ele está vendo, ele tem uma palavra, mas é uma palavra dirigida ao Senhor. Irmãos, como que nós precisamos aprender isso? Sabe, esses dias um amado irmão, ele me procurou e ele perguntou assim para mim, irmão, por que que eu tenho visto a vida dos irmãos? Por que que eu tenho enxergado as questões dos irmãos? Por que que quando um irmão aparece, eu logo consigo perceber qual é a questão que está acontecendo com ele? Então eu falei para o irmão, irmão, isso não é para você ir lá, colocar o dedo na cara do irmão e ficar instigando o irmão, apontando os defeitos dele.
Isso também não é para você sair por aí contando para os outros as suas impressões daquele irmão. Na verdade, o Senhor, na sua grande misericórdia, tem concedido a ti encargos. Então, quando você começar a enxergar os defeitos dos outros, vá ao Senhor. Questione a Deus. Essa é uma das características do livro do profeta Abacuque, pois ele já começa o seu livro questionando. Quem ele está questionando? Questionando o seu Deus. Nenhum profeta começa assim o seu livro. Não, irmãos. Essa é uma particularidade do livro do profeta Abacuque. Então, ele começa esse questionamento assim, irmãos. Senhor, até quando? Até quando iniquidade? Até quando opressão? Até quando violência? Até quando contenda? Até quando litígio? Olhando nós com carinho para os questionamentos do profeta, podemos até imaginar que esse tal Abacuque é um crente brasileiro vivendo nos nossos dias. Pensa bem, se você é um irmão de verdade, que realmente, pela graça de Deus, você procura viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida irrepreensível, nesses dias, morando aqui, o que você vai ver? O que você vai fazer com todas as coisas que estão acontecendo? Então, o profeta nos ensina que um encargo é, em primeiro lugar, um modo santo de expressar diante de Deus um sentimento por aquilo que estamos vendo à nossa volta. Posso ver esse homem de Deus trancado no seu quarto, face a face com o seu Deus, aos prantos, clamando ao seu Deus, gritando, chorando: Senhor, até quando? Em seu grito, ele vai dizer violência. Eu pesquisei essa palavra no original. E essa primeira palavra, violência, no original, é chamás. E ela poderia ser facilmente traduzida por duas palavras do nosso dicionário, bem conhecidas nos nossos dias. A primeira delas, essa palavra violência, poderia ser traduzida por corrupção, que é um dos adjetivos do termo violência. Você tem noção o quanto que a corrupção do nosso país coopera para a violência? Sim, porque enquanto alguém está tirando dinheiro público, sabe, do lugar onde o povo pagou seus impostos para abastecer a saúde, a educação e todas as outras coisas, na ponta da corda está havendo negligência. E o que está acontecendo é uma violência. Mas tem uma outra palavra que também casa bem com esse termo violência. E é uma palavra moderna, muito usada nesses dias, mas muito pouco debatida e compreendida. A outra palavra é racismo. Você já sofreu de racismo? Você sabe o que significa racismo? Pois é, essas duas coisas, quando acontecem, são atitudes de violência. Agora, por que razão o profeta estava vendo aquilo? Então ele fala assim: Senhor, por que razão nos mostra a iniquidade? Essa palavra também no hebraico, ela é raven, que essa palavra ela pode ser sinônimo de pelo menos três coisas que nós bem conhecemos na nossa língua. Raven, ou iniquidade, pode ser sinônimo de maldade, pode ser sinônimo de idolatria e também de angústia. Maldade, idolatria, angústia. Mas ele não usa somente essa palavra iniquidade. Ele fala assim também: me fazes ver a opressão. E essa palavra é muito interessante, porque essa palavra opressão, ramal, essa palavra está relacionada com excesso de trabalho ou com os problemas relacionados com o trabalho. Então vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós estamos falando. Então esse encargo do profeta Abacuque, quando ele começa ali a questionar a Deus, ele começa falando de violência, né? E essa violência, como eu disse para os irmãos, ela está muito ligada a esses dois termos, corrupção e racismo, porque são coisas violentas
que acaba atingindo a sociedade quase que num todo, o povo quase que num todo. Imagina que esse profeta vivia na terra de Judá e o povo de Deus, o povo de Judá, o povo da aliança, estava envolvido com esse tipo de violência, corrupção e racismo. Mas não só isso. Então, nós encontramos, né, a palavra Ravém, que nós falamos aqui dessas três particularidades dessa palavra, né? Maldade, idolatria e angústia. Pois essas três palavras são produtos da corrupção. Então nós podemos dizer que a corrupção e o racismo, eles vão gerar angústia, maldade e idolatria. Sim, idolatria. Que terrível isso. Então, quando ele está falando com o Senhor sobre essas coisas, ele vai usar uma outra palavra para opressão. A palavra traduzida opressão, ramal, ela apresenta uma opressão relacionada com o trabalho. Irmãos, nós olhamos para esse mundo nos dias de hoje e nós vemos que os empregadores, eles não querem mais apenas o trabalho dos seus funcionários. Eu não sei como acontece aí onde você está, mas aqui no Paraná, quando uma empresa contrata um funcionário, ela quer um pouco mais do que o horário que aquele funcionário está trabalhando. Ela quer a alma dele, ela quer a vida dele. Hoje nós vimos pessoas de todos os lados se afadigando, trabalhando demais, trazendo o trabalho para casa, os problemas, as discussões, as crises que surgem entre os companheiros de trabalho. Eu vejo professores reclamando, não com o fato de dar aula, de ter que fazer o seu trabalho online, com as questões dessa pandemia, mas eu vejo professores reclamando das dificuldades de relacionamento, de como que tem sido difícil entre os próprios professores andar juntos. Eu tenho visto o pessoal que trabalha aí em empresas grandes, a guerra que há entre supervisor e funcionário, vendedor, gerente, uma batalha que dura 24 horas por dia, e ao final de tudo isso, essas pessoas, elas não conseguem ir para suas casas e dormir tranquilo, porque levam para casa o trabalho. Sabe, as pessoas hoje estão fazendo do trabalho a sua própria religião, a sua própria vida. Os homens estão colocando no trabalho, sabe, toda a sua confiança. Os homens estão vivendo para trabalhar. Misericórdia. Isso não é outra coisa senão um grande desvio daqueles princípios da palavra de Deus sobre essa questão. Olha só, vamos ler apenas 3 versículos da palavra de Deus que nos fala o lugar correto do trabalho na nossa vida. É verdade que nós precisamos trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. É isso? Sim, é verdade. Mas olha os conceitos que o Senhor nos traz sobre trabalho. Então, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 27, nós vamos encontrar o Senhor falando sobre essa questão. E ele vai dizer assim, olha, João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha só, irmãos, o nosso Senhor está nos ensinando aqui a termos como prioridade, como nosso principal trabalho, uma busca por aquilo que vem do alto, por aquilo que tenha valor eterno, por aquilo que perdura. Sim, nós devemos trabalhar para isso. Agora você me pergunta, irmão Jonas, o que significa trabalhar não para a comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna? Então, irmãos, nós podemos fazer do nosso trabalho um meio de colaborarmos com a eternidade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos buscando no trabalho coisas por um viver aqui. Sim, estamos preocupados com a nossa aposentadoria,
com quanto dinheiro a gente vai guardar, com quanto a gente vai ganhar, com quantas coisas a gente vai conseguir, com quantas coisas iremos construir, para onde iremos viajar, o que deixaremos para os nossos filhos. É para isso que a gente tem trabalhado como louco. Essa é a verdade desses dias. Mas, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele traz um conceito sobre trabalho muito, muito precioso. Nós precisamos sim trabalhar, mas nós precisamos trabalhar com esses princípios. Olha aqui. Efésios, capítulo 4, verso 28. Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você viu que maravilhoso? Então esse princípio nós temos perdido. Trabalhar com as próprias mãos, com o objetivo de termos o que repartir com quem tem necessidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós repartimos, aí sim, nós estamos investindo na eternidade. Quando nós trabalhamos com esse princípio, não, eu preciso ter mesmo, eu preciso ter o suficiente para não deixar ninguém ir embora de mãos vazias. Ou seja, o foco não é mais construir um império aqui. O foco é poder glorificar o nome do nosso Senhor com aquilo que o meu trabalho tem produzido. Irmãos, se você colocar isso no teu coração e passar a praticar a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer o mamonismo desses dias. Você vai passar a ter descanso e pode ter certeza que a tua jornada de trabalho vai diminuir. Você vai gastar mais tempo em comunhão com o Senhor. Você vai gastar mais tempo desfrutando da vida que o Senhor te deu. Você vai gastar mais tempo com a tua família, com os teus filhos, com os teus irmãos em Cristo. E você vai ter limites. Porque, meu irmão, minha irmã, que coisa terrível é o que o mundo está tentando fazer com a gente hoje, com esse negócio de trabalho. Fazer-nos escravos do trabalho. Espera aí, nós já não fomos libertos pelo Senhor? Por que vamos voltar a ser escravos? Hein? Bom, tem mais um princípio. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Esse princípio ele é muito importante, irmãos, porque a gente corre o risco de partir por um outro extremo. Dizer assim, não, já que eu não preciso, né, trabalhar para juntar coisas para mim aqui na terra, então eu não vou trabalhar mais. Eu vou viver na dependência dos outros. Hoje eu como na casa desse irmão, amanhã eu como na casa daquele, depois da manhã eu como na casa daquele outro. Sabe que isso já aconteceu na história da igreja, né? Mas olha só, então o apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele vai dizer assim, olha aqui: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Esse é o princípio, irmãos. Trabalhar com sossego, para poder pagar suas próprias despesas e não ser pesado para ninguém. Sim, trabalhar para isso. Não entrar nessa ilusão de que o trabalho é a sua vida e que se você não tiver trabalho, Deus não pode te suprir, não pode te cuidar, não pode abençoar a sua vida. Isso não, irmãos. Trabalhar para não ser pesado para ninguém. Isso sim. Que o Senhor nos ajude a ordenarmos essas coisas na nossa vida, para que a gente não possa entrar nessa opressão produzida pelo trabalho. Então nós vimos aqui corrupção, racismo, maldade, angústia, idolatria, excesso de trabalho. Vamos avançar? Então, ele vai dizer assim: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Versículo 3 do capítulo 1 de Abacuque. Pois a destruição e a violência estão diante de mim.
profeta está vendo o quanto a ação sórdida de homens corruptos acabam produzindo um caos social. Então ele diz: há também contendas e litígios. Em outras palavras, o que ele está vendo é que ali, no meio dos irmãos, no meio do povo de Judá, havia uma guerra, havia contenda entre os irmãos, havia litígios. Sabe o que é litígios? É quando a justiça precisa interferir, é quando o Ministério Público precisa dar uma posição, porque de um lado tem um grupo e do outro tem outro fazendo oposição, e eles estão em conflito, e então a justiça precisa dizer quem está certo, quem está errado. E aí, como ele mesmo diz, até mesmo a justiça se torna parcial. A justiça também é corrompida. Tudo isso estava acontecendo ali, no meio da nação, no meio do povo de Deus. E ao ler esses capítulos iniciais, eu tenho a impressão que esse irmão está cansado de gritar. Está cansado de gritar. Ele fala: Senhor, até quando? Senhor, eu já não aguento mais gritar, eu já não aguento mais falar. Irmãos, você já fez isso? Nós olhamos para o nosso país hoje e a gente vê exatamente isso acontecendo. Uma guerra política, em que a igreja está envolvida até o pescoço, porque os irmãos foram para a política. Muito triste dizer isso, né? Mas essa é a verdade. Os irmãos foram para a política. E o que a gente está vendo no país? Não é uma contenda? A esquerda contra a direita. E os irmãos embolados nessas coisas. Agora, o que nós deveríamos estar fazendo nesse exato momento que realmente poderia ajudar o nosso país, em toda essa situação que a gente vive, essa situação de corrupção, essa situação de racismo, essa situação de maldade, de idolatria, de angústia que o povo tem sofrido, essa opressão que essas crises financeiras têm trazido para o trabalhador? Qual deveria ser a nossa posição, irmãos? Você já fez isso? Você já chorou diante do Senhor por causa de alguma dessas coisas? Você já clamou ao Senhor por aquilo que você tem visto? Você tem tido encargos pela sua nação, encargos pelo teu povo, encargos pela tua casa, encargos pelo seu trabalho? Como que você resolve os seus problemas de relacionamento no seu trabalho? Você tem chorado diante do Senhor por causa dos problemas que têm vindo de lá? Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma outra geração de crentes. Não vivemos numa geração de crentes como Abacuque. Hoje, ao invés de entrarmos em nosso quarto e despejarmos as nossas lágrimas em intercessão diante do Senhor, nós vamos para as redes sociais. Sim, nós vamos espalhar mentiras ideológicas e disseminar ódio entre nossos amigos de Facebook. Quantas vezes você já viu e já repassou mensagens de irmãos mandando uns para os outros, fazendo acusações sem tamanho, como, por exemplo, dizer que se um irmão é de esquerda, ele não é cristão, ou se um irmão é de direita, ele não é cristão. Como que você pode fazer uma coisa dessa? Isso são mentiras. Quando nosso Senhor esteve aqui na terra, Ele colocou assentado na mesma mesa, de um lado, Simão Zelotes, à esquerda, radical. De outro lado, Mateus, o publicano, funcionário do governo, à direita ao extremo. O Senhor uniu as duas partes e o Senhor não disse assim: ó, Simão Zelotes, você está errado, Mateus, você está errado. Não, o Senhor disse: segue-me. Meus irmãos, como que nesses dias nós precisamos que o Senhor restaure em nós esses princípios tão elementares da fé. Nós não fomos chamados nem para ser da direita e nem para ser da esquerda. Nós temos um chamado do alto. A nossa nacionalidade agora é celestial, a nossa pátria está no céu, a nossa política é Jesus. Ele é o nosso rei, o nosso sustentador, o nosso provedor, o nosso comandante, o nosso tudo. Sim, e o nosso papel aqui na terra com essas coisas políticas, nós precisamos da palavra, nós
precisamos buscar na palavra de Deus qual deve ser a nossa posição. Mas eu estou certo que a palavra de Deus, ela jamais vai nos dizer que nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. Não, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, existe uma outra posição que muitos irmãos tomam hoje. Fala assim, se eu não posso ser da direita nem da esquerda, então, estou pouco me lixando com o que está acontecendo. Não estou nem aí com a depravação, com idolatria, com a corrupção, com a opressão, com a idolatria, porque isso que está à minha volta não vai me atingir. Por que eu vou me preocupar com isso? Irmãos, essa não é a posição correta. Não. Sabe o que deveria acontecer conosco ao vermos todas essas coisas que estão acontecendo na política, no trabalho, à nossa volta, dentro de casa, na escola, na família, entre os parentes, entre os amigos, todas essas coisas, toda essa maldade, todos esses pecados, toda essa idolatria, toda essa iniquidade, toda essa angústia, toda essa violência, deveria produzir no meu e no seu coração encargo. Esse é o primeiro capítulo de Abacuque. Então a palavra de Deus, ela nos exorta em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui com os irmãos, do versículo 1 ao 6. Olha o que a palavra de Deus nos exorta. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você viu? Essa é a exortação da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa postura como servos do Senhor, como os filhos do reino diante desse mundo. Nós não vamos entrar na política e nem vamos ser indiferentes. Nós não vamos para o Facebook enviar ou cooperar para que sejam enviados as chamadas fake news. Sabe o que significa essa palavra? Fake news? É uma nova mentira. Sim, nós não vamos cooperar para que essas novas mentiras sejam espalhadas pela rede, pela internet, para fazer política, para defender nosso candidato, a nossa ideologia, nosso ponto de vista, de jeito nenhum. A palavra diz, antes de tudo, bota a cara no pó. Antes de tudo, vamos nos humilhar diante do Senhor e vamos clamar por esses homens que estão aí, vamos clamar pelos juízes, vamos clamar pelo presidente, vamos clamar pelos deputados, vamos clamar pelos senadores, vamos clamar pela Polícia Federal, vamos clamar pelos governadores, vamos clamar pelos prefeitos, vamos clamar pelos vereadores, vamos clamar pelos advogados, vamos clamar pelos policiais, vamos interceder, meus irmãos. Quando um crente coloca o seu joelho no chão e intercede, ele colabora para que a justiça de Deus, para que a vontade de Deus, para que a bondade de Deus seja estabelecida aqui na terra. Isso sim significa você ligar na terra o que ha sido ligado no céu e você desligar na terra o que ha sido desligado no céu. Sim, esse é nosso encargo, essa é a nossa missão. E dessa maneira nós podemos funcionar sim nesse mundo, como sal da terra, como luz do mundo. Precisamos também, irmãos, botar a cara no pó e interceder pelos irmãos. Quantos irmãos nós temos aí envolvidos com essas coisas? O que nós vamos fazer? Vamos satirizar eles? Vamos pegar essa mensagem e mandar para eles, para ofendê-los? De modo nenhum. Precisamos de encargos. Vamos orar por esses irmãos, para que o Senhor tire as escamas dos olhos deles e eles possam ver com clareza que eles são chamados para servir o Senhor, para honrar o Senhor,
para amar o Senhor, para dar testemunho do Senhor.